Você está dirigindo seu HB20, tudo parece normal, e de repente, aquela luz amarela do AB, esse acende no painel. O carro continua freando, o pedal parece igual, e aí vem a dúvida que incomoda. É só um aviso chato ou é um risco real? E a pior parte é que, quando a gente procura, aparecem respostas que vão de é só sujeira no sensor até módulo queimado, prepara o bolso. Então vamos direto ao ponto. Por que a luz do ABS acendeu no Hyundai HB20? O que isso muda na sua frenagem agora? E como você evita cair no erro clássico de trocar peça no chute? Primeiro, o que essa luz realmente quer dizer? Na maioria dos casos, quando a luz do ABS fica acesa, o sistema de ABS foi desativado pelo próprio carro porque detectou uma falha. Isso não significa automaticamente ficou sem freio. O freio hidráulico convencional continua funcionando. Você pisa, o carro freia. O que muda é a capacidade do ABS de impedir o travamento das rodas em uma frenagem forte, principalmente em piso molhado, areia, terra, paralelepípedo, ou numa situação de pânico em que você crava o pedal. Sem ABS, a roda pode travar, o carro pode sair reto, e você pode perder a capacidade de desviar enquanto freia. Em asfalto seco e com boa aderência, muita gente nem percebe diferença no dia a dia. É justamente por isso que essa luz engana. O carro parece normal, mas a margem de segurança diminui quando você mais precisa. Agora, existe um cenário em que você não deve tratar isso como só ABS. Se junto com a luz do ABS, acender também a luz vermelha do freio ou um símbolo de exclamação, ou se o pedal ficar muito baixo, muito duro, esponjoso, se o carro puxar para um lado, se você notar vazamento de fluido, cheiro forte de queimado na roda, ou perda de assistência na frenagem, aí a conversa muda. Aí pode ser problema no sistema de freio em si, e não apenas no ABS. Nesse caso, o mais prudente é parar e avaliar com cuidado, porque a segurança pode estar comprometida de verdade. Mas se é só a luz do ABS, isolada, e o carro freia normalmente, geralmente dá para dirigir com cautela até um diagnóstico, evitando alta velocidade e mantendo distância maior, principalmente se estiver chovendo. E por que o ABS acende do nada? Porque o ABS é um sistema que se baseia em sinais. Ele compara a velocidade de cada roda o tempo todo. Em cada roda existe um sensor de velocidade que lê um anel ou encoder ligado ao cubo/rolamento. O módulo do ABS recebe esses sinais e quando você freia forte, ele percebe se uma roda está prestes a travar e alivia a pressão do freio naquela roda em pulsos rápidos. Se um sensor falha, se o sinal fica incoerente, se a alimentação elétrica cai, se um conector dá mau contato, o módulo entende que não dá para confiar no sistema e desliga o ABS, acendendo a luz. E aqui entra a parte que torna o assunto mais traiçoeiro do que parece. Muitas falhas de ABS não são peça queimada, são sinal ruim. E sinal ruim pode vir de sujeira, folga, oxidação, fio quebrado por dentro, bateria fraca, rolamento com problema, ou até um pneu com medida muito diferente dos outros. O carro não está adivinhando, ele está reagindo a um dado que ficou fora do esperado. Vamos para as causas mais comuns no HB20 e como elas costumam aparecer na prática. E sim, a pergunta: por que a luz do ABS acendeu no Hyundai HB20 quase sempre se resolve seguindo uma lógica simples. Quando acende, em que situação acende e o que mais mudou no carro. Um padrão clássico é: a luz acende ao ligar o carro e não apaga. Isso pode indicar uma falha detectada já no autoteste inicial, como circuito aberto em sensor, fusível, alimentação ou falha de comunicação. Outro padrão: a luz apaga ao ligar. Você começa a ir andar e depois de alguns metros ela acende.
Isso é muito típico de sensor de roda com sinal implausível, porque o módulo só consegue comparar velocidades quando o carro está em movimento. Outro padrão ainda: a luz aparece e some, principalmente depois de buraco, chuva, lavagem ou estrada de terra. Isso grita mau contato, conector com umidade, chicote com fio partido internamente ou sensor com sujeira metálica acumulada. A causa campeã de ocorrência é o conjunto sensor de roda, chicote e conector. O sensor fica numa região exposta: água, barro, calor do freio, vibração, pedra batendo, tudo isso acontece ali. Às vezes o sensor está bom, mas o fio foi esticado em alguma manutenção, ou ficou roçando no pneu, ou pegou em alguma parte móvel e começou a romper por dentro. Por fora parece inteiro, por dentro o cobre está quebrando e quando você vira o volante ou passa numa irregularidade, o contato falha por 1 segundo. 1 segundo é suficiente para o módulo registrar erro e acender a luz. Outra causa muito comum é sujeira ou limalha metálica no sensor. Como ele trabalha lendo variações, qualquer acúmulo pode distorcer o sinal. Isso aparece muito em carros que rodam em estrada de terra, ou em regiões com muita lama, ou depois de serviço de freio, em que ficou resíduo metálico. E tem um detalhe: às vezes a sujeira não é a causa, é o sintoma. Um rolamento começando a se desgastar pode gerar partículas e também criar folga, e a folga muda a distância entre sensor e anel, bagunçando a leitura. E aí chegamos numa armadilha cara: trocar o sensor sem verificar o anel/encoder e o rolamento. Em muitos carros, o anel não é uma peça separada fácil de ver. Ele pode estar integrado ao cubo/rolamento. Se o encoder está danificado, trincado, com falha magnética, ou se o rolamento tem folga, o sensor novo vai ler o mesmo sinal ruim. Resultado: você gasta, a luz apaga por um tempo ou nem apaga, e a frustração vira: esse carro é cheio de problema, quando na verdade foi diagnóstico incompleto. Tem também o lado elétrico geral do carro. Baixa tensão é um vilão silencioso, bateria cansada, alternador carregando mal, aterramento ruim. Tudo isso pode gerar falhas eletrônicas intermitentes. O ABS é sensível porque envolve bomba, válvulas e eletrônica. Se a tensão cai na partida, ou oscila com farol, ar-condicionado e desembaçador ligados, o módulo pode registrar erro. Às vezes o carro pega normal, mas a tensão está no limite, e aí você vê a luz do ABS, às vezes junto com outras luzes, e começa a suspeitar de sensor, quando o problema real é a alimentação. Fluido de freio baixo também pode entrar na história. Não porque o ABS precisa de fluido para acender a luz, mas porque o sistema monitora nível e pressão. Se o nível está baixo, pode acender luz de freio e, dependendo do caso, o ABS pode acusar falha ou se desativar por segurança. E fluido baixo não é completar e pronto sem olhar o motivo. Fluido não some por mágica, ou tem vazamento, ou as pastilhas estão muito gastas e o nível baixou porque o pistão avançou. Em qualquer um desses casos, o foco é segurança. Outro componente que muita gente esquece é o interruptor do pedal de freio, aquele sensor que informa ao carro quando você está freando. Se ele falha, o carro pode se confundir em estratégias de controle. E isso pode gerar luzes no painel. Não é o mais comum, mas acontece, e costuma vir acompanhado de sintomas como luz de freio que não acende direito, cruise control que não funciona, ou comportamento estranho em sistemas que dependem do sinal de freio. E sim, existe o cenário mais caro: falha no módulo do ABS ou na bomba hidráulica. Mas aqui vale um cuidado: módulo é o último suspeito, não o primeiro. Muita coisa parece módulo, quando na verdade é sensor, chicote, conector, rolamento ou baixa tensão. Módulo costuma ser diagnosticado com mais certeza quando há códigos de falha interna,
falha de motor da bomba, falha de válvula ou falha de comunicação persistente que não se explica por alimentação e rede elétrica. Mesmo assim, antes de condenar, uma oficina boa verifica a alimentação, aterramentos e integridade do chicote. Agora, o que você pode fazer de forma segura antes de correr para a oficina ou antes de autorizar troca de peça? A ideia não é virar mecânico, nem desmontar roda na garagem. É fazer checagens simples que evitam decisões ruins. Primeiro, observe o painel com calma. É só a luz do ABS ou tem luz de freio junto? Tem luz de controle de estabilidade ou tração acesa também? Em alguns carros, quando o ABS falha, outros sistemas que dependem dele também se desativam e acendem luz. Isso não significa que piorou. Significa que eles compartilham sensores e módulo. Segundo, perceba o comportamento do pedal e do carro. Pedal normal e frenagem normal apontam para ABS inativo, não para falha hidráulica grave. Terceiro, confira o nível do fluido de freio no reservatório, com o carro em local plano e motor frio, sem abrir nada além do capô. Se estiver abaixo do mínimo, não ignore. Se estiver no nível, ótimo, já elimina uma causa simples. Depois pense no contexto. A luz apareceu depois de trocar pneu, depois de mexer em freio, depois de passar em alagamento, depois de uma lavagem, depois de uma pancada em buraco. Esses gatilhos contam uma história. Alagamento e lavagem apontam para umidade em conector. Buraco aponta para chicote ou sensor com folga. Serviço recente aponta para fio puxado, conector mal encaixado, ou até sensor danificado na montagem. E aqui entra a parte que realmente economiza dinheiro. Diagnóstico com scanner, que leia ABS, não só motor. Muita gente tem um leitor OB, de simples que só lê falhas do motor. Ele pode não mostrar nada, e a pessoa conclui: não tem erro, quando na verdade o erro está no módulo do ABS. Você precisa de um scanner compatível com o sistema de freio /AB, esse para ler códigos específicos e, melhor ainda, ver dados ao vivo das velocidades das rodas. E é aqui que a pergunta: por que a luz do ABS acendeu no Hyundai HB20 deixa de ser um mistério e vira um teste objetivo? Com o carro no elevador ou mesmo em teste controlado, dá para ver se uma roda está sumindo do mapa, se uma roda marca velocidade diferente, se o sinal cai quando vira o volante, se o erro é de circuito aberto, curto, sinal implausível ou falha interna. Sem entrar em uma lista infinita de códigos, dá para entender as famílias. Se o código aponta circuito aberto ou curto, você pensa em fio, conector, sensor queimado ou mau contato. Se aponta sinal implausível ou desempenho, você pensa em sujeira, folga de rolamento, encoder danificado, pneu diferente ou sensor fora de posição. Se aponta falha de comunicação, você pensa em alimentação, aterramento, rede elétrica e só depois módulo. E se aponta falha interna do módulo ou motor da bomba, aí sim, o módulo entra forte como suspeito, mas ainda com verificação de tensão e conexões. Um teste muito revelador com dados ao vivo é comparar as 4 velocidades de roda em linha reta, em baixa velocidade, num local seguro. Se 3 rodas mostram valores coerentes e uma fica zerada, ou pula, ou cai de repente, você achou o lado do problema. Se a falha aparece só quando esterça para um lado, isso aponta para chicote sendo tensionado. Se aparece só acima de certa velocidade, pode ser sinal fraco, encoder com falha em um trecho, ou interferência por folga. E tem um detalhe que muita gente não considera: pneus. Se você está com um pneu de medida diferente, ou com desgaste muito diferente entre eixos, ou com pressão muito fora, o sistema pode interpretar diferenças de rotação como algo estranho. Não é a causa mais comum de luz de ABS acesa constante, mas pode contribuir para códigos de plausibilidade,
especialmente se já existe um sensor no limite. Então, manter as 4 rodas com medidas corretas e pressões em dia não é só economia de combustível, é também consistência de leitura. Agora, sobre posso continuar dirigindo? Se é apenas a luz do ABS, sem sintomas de freio ruim, sem luz vermelha de freio, e o carro está freando normal, geralmente dá para rodar até resolver, mas com cabeça. A recomendação prática é dirigir como se você estivesse num carro sem ABS, aumentar distância, evitar colar no carro da frente, reduzir velocidade na chuva, evitar freadas bruscas e lembrar que, numa emergência, a roda pode travar e você pode perder direção. Se você mora em região de serra, pega estrada molhada ou dirige muito à noite, o risco de adiar aumenta. Não é pânico, é gestão de risco. E quanto pode custar? Não dá para cravar valores porque variam por região, peça original ou paralela, e mão de obra. Mas dá para entender a lógica de faixa. Problemas de sensor, conector e chicote costumam ser os mais resolvíveis sem virar um rombo, desde que o diagnóstico seja certeiro. Rolamento/cubo já sobe mais porque envolve peça maior e mão de obra. Módulo e bomba são os mais caros e, por isso mesmo, os que mais exigem confirmação antes de autorizar. O que mais encarece na prática é a sequência de tentativas. Troca sensor, não resolve. Troca outro sensor, não resolve. Troca cubo, não resolve. E só depois descobrem que era um fio quebrado perto do amortecedor ou uma bateria fraca derrubando tensão na partida. Se você quer conversar com a oficina de um jeito que te proteja de chute, foque em pedir evidência. Peça para lerem os códigos do ABS e te informarem qual roda ou qual circuito aparece. Peça para verificarem o chicote e conectores daquela roda, procurando oxidação, fio quebrado, isolamento danificado. Peça para avaliarem folga de rolamento e condição do cubo/encoder quando o código for de sinal implausível. Se falarem em módulo, pergunte quais testes foram feitos de alimentação e aterramento e qual código aponta falha interna. Uma oficina séria não se ofende com isso. Ela se apoia nisso. E tem um erro que parece inofensivo, mas atrapalha. Apagar o código e ir embora achando que sumiu. Às vezes a luz apaga por um tempo, principalmente se a falha é intermitente, mas o problema continua lá, esperando a próxima chuva, o próximo buraco, a próxima frenagem forte. Apagar código serve para confirmar se a falha volta e em que condição volta, não para curar o carro. No fim, a resposta mais honesta para por que a luz do ABS acendeu no Hyundai HB20 é porque o sistema detectou que não pode confiar em algum sinal essencial e preferiu se desligar para não atuar errado. Isso pode ser algo simples como mau contato ou sujeira. Pode ser algo mecânico como rolamento/encoder. Pode ser algo elétrico como baixa tensão. E pode ser algo mais raro e caro como módulo. O caminho mais curto entre a luz acesa e o problema resolvido é observar o padrão de quando ela acende, fazer checagens básicas de segurança e confirmar com scanner que leia ABS e com dados ao vivo das rodas. A luz do ABS não é um convite ao pânico, mas também não é um enfeite. É um aviso de que, na próxima frenagem de emergência em piso ruim, você pode estar sozinho, sem a ajuda do sistema. E isso, para muita gente, já é motivo suficiente para resolver do jeito certo, sem pressa cega e sem adivinhação.